boa noite para você que está aqui acompanhando a nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Reta final, vamos dar um gás, porque faltam apenas 2 episódios para a gente completar mais esse ciclo, mais essa maratona, o segundo ano de 1 mês inteiro de websérie, todos os dias no mesmo horário, família websérie. A gente fica muito feliz por vocês estarem aqui essa noite com a gente, hoje para quem está acompanhando ao vivo, 27 de julho de 2021. E a gente está na semana de mobilização do tráfico de pessoas. Então, acontecem eventos no Brasil inteiro e eu vou compartilhar com vocês alguns eventos que eu recebi agora há pouco para a gente fazer uma agenda bem forte. Eu fiquei muito feliz de ver a nossa rede funcionando. Então, muita calma nessa hora que eu vou compartilhar um PowerPoint. Compartilhar PowerPoint é tenso, porque eu fico com medo de desligar tudo, então muita calma. Então, hoje a gente tem uma agenda bem bacana. Então, em Goiás, no aeroporto de Goiás, hoje deu início ao projeto Gift Box, em parceria com a Astral Goiás, Projeto Resgate, OIM e outros parceiros, que é uma caixa que ela conta histórias, parece que é um presente, mas quando você entra, você vê histórias reais de tráfico de pessoas. Então, quem passar pelo aeroporto de Goiás, não deixa de prestigiar a caixa do que está lá no aeroporto. Em Pernambuco e no distrito de Pojuca, foi feita uma mobilização para o setor de turismo, junto com a Secretaria de Mulher. Então, tem sido feito um ciclo de debates, capacitações voltados para o tema do tráfico de pessoas. Parabéns, pessoal de Pernambuco. No DF, no dia 28, vai acontecer um talk show desmistificando o tráfico de pessoas. E também a equipe do núcleo do DF realizou panfletagens por toda Brasília. No Ceará, eles convidam para feito no Poupa Tempo e também eventos virtuais falando sobre o tema. Todo o Poupa Tempo, durante o mês inteiro no estado do Ceará, tem recebido palestras com toda a segurança sobre o tema do tráfico de pessoas. No Paraná, tem uma agenda super extensa, eu aconselho a entrar no site para olhar, porque eles também estão fazendo uma série de ações durante toda a semana de mobilização. Na Paraíba, no dia 3 de agosto e 4 de agosto, vai ocorrer um ciclo de debates sobre o tema do tráfico de pessoas. E em Brasília, no dia 29 de julho, no Ministério da Justiça, a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vai realizar o lançamento do novo relatório de dados e uma nova campanha. E eu quero aqui aproveitar para deixar registrado o nosso beijo, nosso abraço muito carinhoso para Renata Braz, que é a coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que está passando por um probleminha de saúde. Rê, a gente te ama, você vai melhorar, tá? E São Paulo também, no dia 30 de julho, vai ter um evento presencial no Palácio dos Bandeirantes. E a rede Um Grito pela Vida, no dia 30 de julho, vai promover uma rodada de orações pelo tráfico de pessoas. Para quem fizer sentido, estaremos lá juntos nessa corrente. E em todo o Brasil, ontem, né, começou a campanha Quanto Vale a Vida, da rede da CNBB, com vários parceiros. A Asbrad é parceira dessa campanha, que tem uma série de cards, vídeos, ações que também estão acontecendo para todo o Brasil. Muito, muito legal ver a nossa rede mobilizada, todo mundo trabalhando junto, porque esse é o nosso objetivo, né? A websérie ela foi pensada, ela é um projeto do Projeto Liberdade do Ar, do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Asbrad. A gente pensou essa websérie no ano passado, justamente para pegar essa lacuna, dessa tristeza que a gente estava sentindo por não poder fazer os nossos eventos, e a gente fica muito feliz por a gente ver voltando esses eventos. Então, se tem alguma coisa que vai acontecer essa semana, manda para a gente, que a gente dá um jeito aqui de divulgar. E
sem mais delongas, vamos para a pílula do conhecimento, que é lá dos alunos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. De hoje, a gente vai fazer uma diferenciação entre alguns conceitos, como tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, deportação e inadmissão. Né? Muitas vezes esses conceitos eles ficam um pouco confusos, mas eles são diferentes e é importante destacar a peculiaridade de cada um deles. No primeiro momento, é importante fazer uma diferenciação entre o que é tráfico de pessoas e o que é o contrabando de imigrantes. A Convenção de Palermo determina que o tráfico de pessoas se refere ao recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas por meio de uso de forças e coerção, com o objetivo realmente para fins de exploração. Né? Essa exploração ela inclui prostituição, exploração sexual, trabalho forçado, escravidão, remoção de órgãos. Entretanto, quando a gente analisa o contrabando de pessoas, a gente realmente tem essa percepção de que o contrabando ele envolve a obtenção de benefícios, seja financeiros ou materiais, para a entrada ilegal de uma pessoa em um estado. Né? Então é notório esse paralelo entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes, uma vez que o tráfico de pessoas ele não envolve um consentimento. Né? Já o contrabando, muitas vezes, ele envolve o consentimento da vítima, né? Mesmo tendo condições. Além disso, outra característica que serve para diferenciar esses dois tópicos é o caráter transnacional. Ou seja, o contrabando de imigrantes ele é sempre transnacional, enquanto o tráfico de pessoas ele pode ocorrer tanto internacionalmente quanto dentro do próprio país. E como forma de ilustrar, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime, cerca de 25 mil pessoas foram vítimas de tráfico de pessoas em 2016. Esse relatório ele foi feito em 2018 e mostra realmente o panorama extremamente problemático existente. Agora a gente vai fazer uma diferenciação entre deportação e inadequação. Então, quando a gente retrata sobre a diferenciação entre deportados e inadmitidos, a gente tem que ter uma coisa fixa na cabeça. O inadmitido, ele não chega a entrar no país. Né? A recusa, ele ocorre realmente no aeroporto e ocorre antes da entrada do migrante no país. Já o deportado, ele entra no país, entretanto, se o migrante realizar algum tipo de conduta que não condiz com as diretrizes do país, ele é deportado. Nesse sentido, vale destacar que a deportação, muitas vezes, ela tem uma aplicação de multas, ela tem uma proibição de retorno àquele país, ou seja, a deportação ela é muito mais impactante para o imigrante do que isso, gente. Essa foi a pílula de hoje. A gente trouxe algumas diferenciações entre alguns conceitos que são importantes destacar. E muito obrigado. Muito obrigada aos alunos da Clínica de Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo da UFMG, que durante o mês inteiro abrilhantaram a gente aqui com pitadinhas de conhecimento que foram muito, muito ricas, né, para a nossa websérie. E entrando no nosso debate dessa noite, o tema de hoje, a gente vai abordar a situação dos brasileiros que migram para outros países. E muitas vezes o sonho, a gente vem falando, né, desse sonho, dessa vida no exterior e o quanto que isso pode acarretar em riscos. E muitas vezes a pessoa migra iludida, né, numa ideia de uma vida melhor, de um acolhimento num outro país, e muitas vezes não é isso que acontece, e esse retorno para o Brasil, ele é muito difícil, ele é muito, muito complexo, porque dependendo do tempo que a pessoa ficou fora do país, ela perde a conexão com os costumes, com a vida e os amigos, a família, a rede primária de proteção, e lá no país de origem, ela também não se integra de uma forma 100%, então ela é um imigrante que não se reconhece lá e também não se reconhece aqui quando ela volta. É uma situação extremamente complexa, a frustração desse sonho que não foi realizado da forma que se esperava, e a cada vez mais, com todas as mudanças, as crises econômicas e tudo que a gente tem vivido, o Brasil volta a ser um país de retorno.
E é sobre isso que a gente vai falar essa noite e a conexão com o tema do tráfico de pessoas. E óbvio que os Estados Unidos é o local de sonho de todo mundo, né? De muitos brasileiros, né? Como a gente é bombardeado desse American Dream, dos vídeos do Hollywood, de toda essa vida que é passada para a gente, e muitas pessoas vão com a cara e com a coragem, achando que o governo é parceiro do Brasil e que vai acolher, e é bem complicado quando chega lá. E para falar sobre isso essa noite, vamos ouvir a Liliane. Muito boa noite. Boa noite a todos. A Brace, que é uma organização não governamental lá nos Estados Unidos, que apoia brasileiros. E, Liliane, como é esse American Dream para o brasileiro que vai irregular para os Estados Unidos? Eu posso te falar, Grazi, que é duro, tá? É muito duro. Olha só, eu trabalho no Brace, né? É uma organização americana, claro, né? Nós estamos em terras americanas, mas o objetivo principal é atender e acolher essa comunidade imigrante, principalmente, né, de brasileiros. E o que a gente se depara com situações muito, muito complicadas, porque as pessoas, elas saem do Brasil com informações contendo muitas inverdades, sabe? Ou uma verdade mascarada. E essas pessoas são convencidas, né, por esses contrabandistas, né, de pessoas que aqui a vida é mil maravilhas. Olha, eu vou dar um exemplo prático e claro do que esses contrabandistas dizem para essas pessoas, tá? Primeiro, que você vai chegar aqui e vai arrumar um emprego e você vai ganhar $1.000 por semana, ok? Segundo, que você vai ter toda assistência médica gratuita, porque o governo vai te proporcionar isso. E, na realidade, pode até ser que uma pessoa consiga ganhar um salário desse, mas ela vai ter que trabalhar pelo menos 100 horas por semana para ela conseguir fazer isso. Então, gente, que realidade é essa, sabe? E eles não contam também, por exemplo, se a família tem criança, o trabalho de cuidado, né, de creche para essa criança, aqui não existe de forma gratuita. Tudo é pago. Nós estamos num país que é capitalista, então tudo gira em torno do dinheiro. E mesmo se essa pessoa consegue um salário de $1.000 por semana, ela tem que ter pelo menos 2 empregos. Ninguém conta para essas pessoas o quanto vai custar um aluguel de um apartamento de 2 quartos, o quanto vai custar o supermercado, sabe, a conta de luz, cable e outra. A gente está numa região que não existe transporte público regular, então todo mundo precisa de carro. Se você vem indocumentado, você não pode tirar uma carteira de motorista no estado de Massachusetts, entendeu? E aí as pessoas arriscam diariamente a sua vida dirigindo sem carteira, porque se a polícia parar, com certeza você vai ter que ir para a corte, vai ter que ir perante o juiz para se explicar. Então, assim, essa vida é muito, muito dura. E uma coisa que me impressiona, se vocês Google aí, no YouTube mesmo, como ir para os Estados Unidos, vocês vão ver milhares de vídeos, sabe, de assessores. Essas pessoas se dizem assessores. Eles mostram o mundo maravilhoso que é viver nos Estados Unidos. Eles tiram foto na frente de uma BMW, que na maioria das vezes não é deles, ou de uma Mercedes, e posta que aqui você consegue fazer. Vocês podem entrar, né, e olhar o que essas pessoas dizem. E aí a situação complica quando a pessoa chega aqui. Eu atendi uma família, eles vieram de São Paulo há uns 2 ou 3 anos atrás, que eles vieram através de um desses assessores, tá? Era uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. 2 dos filhos já eram maior de idade, então já podiam trabalhar. Então esse assessor,
ele convenceu essa família, e era uma família, né, de profissionais liberais em São Paulo. Então, eles trouxeram, né, eles tinham uma condição financeira melhor, então trouxeram um pouco de dinheiro. E esse assessor convenceu essa família que eles vindo para cá, cada um dos 4 adultos ia arrumar um emprego de $1.000 por semana. E aí, essa família acreditou nessa história, comprou tudo e mudaram para os Estados Unidos. Esse assessor pegou eles no aeroporto, ok? Levou eles para um hotel e aí apareceu com um contrato para eles alugarem uma casa que o aluguel era $3.600 por mês, ok? E aí eles, bom, ótimo, né? Cada um de nós vai ganhar $1.000, a gente consegue pagar esse aluguel e a gente vai viver bem. Passou a primeira semana, nenhum dos 4 conseguiu emprego. Passou a segunda semana, todo mundo sem emprego. O pai entrou em desespero, né? Como é que eles iam conseguir pagar esse aluguel? E aí ele veio até a gente para saber o que ele podia fazer. Porque aqui, quando você faz um contrato de aluguel, você é responsável por ele até o final. Se você quebra o contrato, eles vão para a justiça e você é obrigado a pagar até o final. Entendeu? Não tem conversa. Tem que ser feito. A lei se aplica, né? E aí, essa família, eu fui conversar com ele e falei, olha, sua melhor opção é tentar um acordo com o dono do imóvel, explicar a sua situação, falar que você não tem condição de pagar isso e tentar fazer um acordo com ele para que quebre esse contrato. Aí foi feito, ele pagou uma pequena multa e tal, aí conseguiu mudou para um imóvel onde ele foi pagar menos do que isso, $1.800 por mês, e conseguiu o emprego e conseguiu levar a vida, tá? Mas isso é um dos exemplos. E em relação ao contrabando de pessoas, a gente tem visto, e principalmente agora, quando mudou o governo, né, início do ano agora, que o governo começou a permitir que as pessoas passem e entrem, né, pela fronteira do México, uma coisa que preocupa muito a gente é que essas pessoas que são contrabandeadas, elas não sabem o perigo que elas estão correndo nesse processo, sabe? Todo mundo chega para mim e fala assim, não, mas não tem perigo nenhum. É claro que tem muito perigo. Você está vindo para um país de uma forma ilegal, sabe? E tem perigo. Você pode, na época do Trump, as famílias foram separadas das crianças, né? Quando vieram. Nós tivemos um caso aqui em que a criança de 1 ano e meio, mais ou menos, ela foi separada da família e ela foi parar num abrigo no Arizona. E a mãe veio parar aqui em Boston, sabe? E a gente tentou, para a gente conseguir localizar essa criança nos abrigos do Arizona, nós gastamos uma tarde inteira, 3 pessoas ligando para todos os abrigos no Arizona para tentar localizar onde estava essa criança, tá? Nós demoramos 45 dias para conseguir reunir essa mãe com essa criança de novo, entendeu? Então, é um processo muito burocrático e essa mãe correu o risco de perder a guarda do filho, porque, na realidade, o contrabandista a convenceu de emprestar o filho dela para um outro casal entrar aqui, ok? Ela passou com o filho mais velho e emprestou o bebê para outro casal. Quando eles foram presos pela imigração, o cara não aguentou a pressão e disse que não era pai desse bebê. Então, os falsos pais foram deportados e essa criança ficou no abrigo por 45 dias. Agora, você imagina o que é uma criança de 1 ano e meio, sem falar nada de inglês, sendo cuidado por pessoas que só falavam inglês, tá? E assim, o ano passado, por causa do Covid, a gente teve situações aqui extremas
de pessoas que entraram em desespero, porque quando veio a ordem do lockdown, ninguém sabia o que ia fazer, e a maioria, se vocês lembram bem, o dólar deu aquele salto no início da pandemia, né? Foi a 5. Então, as pessoas, quem tinha condição, mandou o dinheiro para o Brasil, para aproveitar. E aí começaram a passar aperto, começaram a passar fome, porque muita gente passou fome, entendeu? Até que a sociedade se organizou para poder distribuir comida, né, para as pessoas. Então, foi complicado. Nós tivemos um caso de uma família que o pai estava desesperado, ele queria, porque queria ir embora, e ele estava sem trabalho por causa da pandemia, e estava com uma filha de 15 anos de idade, né? Foi a forma que ele encontrou. Eles foram contrabandeados, né, tragos para cá, e quando ele ligou para a gente, ele estava desesperado, ele chegou a falar comigo que se ele não conseguisse ir embora, ele não sabe, ele talvez estava pensando até em se matar, entendeu? Então, a gente conversou muito com essa família, deu todo o apoio, né, que eles precisavam, e quando a gente conseguiu que as passagens para ele e a filha retornarem para o Brasil, não tinha voo, sabe? E aí nós tivemos que entrar em contato com as companhias no Brasil para saber qual companhia estava voando, e nós conseguimos um voo para eles, para os dois, e levamos até o aeroporto, né? E essa família retornou. Então, assim, é complicado. Eu sei que a Grazi já apareceu ali, né, Grazi? Meu tempo já está acabando, mas isso é só para dar uma geral, né, na situação que a gente vive hoje. Eu não sou contra a imigração, eu também, né, sou imigrante, mas a pessoa, para fazer um passo desse, tem que ser muito consciente, sabe? Tem que estudar, tem que saber. A internet está aí hoje com todas as informações. Então, não acredita que a vida é fácil, não, porque a vida aqui é muito difícil. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: quando você sai do seu país e vem para outro país, você sai de um lugar onde você é alguém e vem para um lugar e você se torna ninguém. Você perde todos os seus pontos de referência e você tem que se reinventar. Você tem que começar tudo de novo, e muita gente nesse meio caminho aí se perde, tá bom? Então, Perfeito, Liliane, eu acho que você traz um panorama muito bacana. O pessoal aqui está comentando no chat, né? Vou ler o comentário do Dom Adilson. Ele passa saudações, ele diz que conheceu a obra dessa paróquia, ele falou com a irmã Elisete ontem ali em Boston, e com sintonia com vocês, né? Realmente é um trabalho muito, muito bonito que vocês fazem, e essencial para ter esse apoio, né? A gente tem muita preocupação, como a Liliane falou, a gente de forma alguma é contra a migração, muito pelo contrário, né? A gente acredita que o mundo ele é plural, com fronteiras abertas, e que era para existir essa migração de uma forma extremamente segura, mas infelizmente não são todos os países que vêm dessa forma, e muitos veem a migração como crime, né? E colocam realmente esse imigrante que ele está numa situação irregular, numa situação de muita fragilidade, e essa fragilidade ela acaba se tornando uma vulnerabilidade para o tráfico de pessoas, que a gente sabe que a pessoa que não tem trabalho, que não fala a língua, que não tem uma rede de proteção primária, ela vai aceitar qualquer proposta, e é tudo que a gente quer evitar, né? Então, muito obrigada, Liliane. A gente vem mais uma rodada de debates. Te convido a ler aqui o chat, a nossa audiência. A gente tem uma audiência super fiel, formada por estudantes, então eu já quero até aproveitar aqui para agradecer os alunos da professora Ossana, da FIG Unimesp de Guarulhos, que eles estão aqui com a gente, virou uma atividade da professora, então eles colocam até o RG deles aqui para garantir a
a atividade na universidade. Muito obrigada pelo teu apoio, professora, e toda a Rede Um Grito pela Vida, toda a família das Brade que está aqui, doutora Priscila, Renata, doutora Dalila, Marina Lima, o Márcio, que esteve com a gente aqui, que também foi palestrante, que está aqui todo dia com a gente. Enfim, é uma família essa nossa websérie. E para dar continuidade ao nosso debate, vamos chamar o representante da Organização Internacional para as Migrações, Guilherme Otero. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite, Grazi. Boa noite a todas e todos. E, Guilherme, como a Liliane mostrou, existem muitas vulnerabilidades, né? A gente aqui destacou os Estados Unidos só porque os Estados Unidos é o top of mind do sonho do brasileiro de emigração. Mas outros países também, brasileiros encontram em situações muito, muito difíceis, né? A Asbrad, ela é parceira já de mais de 20 anos da OIM no apoio ao retorno voluntário desses brasileiros. Muita gente sabe que não existe, nem sabe que existe em alguns países um programa que a gente pode apoiar esse brasileiro que está passando dificuldade. Então, muito boa noite. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público o que é esse programa e quais são os desafios e as conexões com a prevenção ao tráfico de pessoas. Maravilha. Primeiro eu queria parabenizar todo o trabalho da Brace e da Liliane. É realmente um trabalho muito importante para a gente que atua nessa área de apoio a imigrados e de retorno voluntário. A gente sabe o quanto esse tipo de trabalho falta em alguns lugares e o quanto uma organização dessa, que muitas vezes, né, o que as pessoas muito demandam é só uma escuta, né, numa situação de desespero, já faz uma diferença tremenda na vida desses migrantes, das suas famílias, né? Eu queria comentar uma série de coisas que a Liliane trouxe, mas vou deixar um pouco mais para frente. Eu queria começar mesmo falando sobre esse trabalho da Organização Internacional para as Migrações sobre o retorno voluntário, né? Porque justamente, como a Grazi bem pontuou, é algo que poucas pessoas conhecem que existe, né? Muitas vezes elas só vão conhecer esse tipo de apoio quando elas já estão numa situação bastante delicada, né, e no limite ali das suas capacidades para continuar resistindo onde quer que elas estejam. Então, para dar um panorama muito, muito rápido, né, a OIM opera programas de retorno voluntário e reintegração, né, como a gente chama esse tipo de programa que nós fazemos, desde a década de 70. De lá para cá, foram milhões de pessoas no mundo inteiro, das mais variadas nacionalidades, que foram apoiadas pela OIM. E a ideia é justamente oferecer um caminho de retorno digno, seguro, onde esse imigrante e a sua família vão poder ter uma orientação para, né, tanto operacional, logística, de como vai ser essa viagem, né? A gente fornece essas passagens para que as pessoas possam voltar, sem qualquer custo para esses migrantes e para seus familiares, para que elas possam se reintegrar no seu país de origem. E algumas dessas pessoas, dependendo do caso, também recebem o que a gente chama desse apoio de reintegração, que é um apoio financeiro para que essas pessoas possam retomar as suas vidas, né? Elas podem utilizar esse recurso das mais variadas formas, dependendo de como funciona cada programa em cada país, né? Cada país opera os programas de diferentes formas, né? A OIM é parceira desses países, é uma parceira implementadora, mas aí cada país, especialmente os países europeus e a União Europeia, tem diretrizes diferentes, fornecem, tem uma capacidade diferente, né? Algumas fazem retorno de milhares de pessoas todos os anos, outras só de algumas centenas. O valor da reintegração pode variar muito. No que a pessoa pode usar essa reintegração também varia, né? A maior parte das pessoas acaba utilizando esse recurso para investir num novo negócio, para reabrir um negócio que elas fecharam depois que saíram do Brasil, ou investem na sua educação, ou investem num tratamento de saúde, né? E aqui, abrindo parênteses, esse ponto da saúde é muito importante e a gente tem visto que está cada vez mais central em decisões de retorno,
porque, como é bem lembrado, nem todo país tem um sistema único de saúde como o Brasil, onde qualquer cidadão, inclusive imigrantes e refugiados, podem acessar o sistema sem qualquer custo para elas, né? Essa não é a realidade da maior parte dos países do mundo, né? Quando eles têm para suas populações nacionais, digamos assim, muitas vezes o sistema público não está aberto a imigrantes ou refugiados. E aí, as pessoas, a maior parte das vezes, não têm recursos para pagar esse tratamento, dependendo da gravidade dele, né? E aí, muitas delas optam por voltar ao Brasil, justamente para fazer esse tratamento, ou não, né? E também para estar junto com as suas famílias, né, nesse momento que é bastante complicado e delicado para elas, né? Então, só para pontuar aqui que a questão da saúde é um dos grandes motivadores de retorno de brasileiros para cá que nós atendemos. Então, as pessoas, né, a gente acompanha, a OIM faz o acompanhamento e orientação do uso dessa reintegração, um tempo que varia de mais ou menos 6 meses a 12 meses, e em muitos casos contamos com parceiros implementadores, dependendo do estado, como aqui em São Paulo, a Asbrad já é nossa parceira há muitos anos, em outros estados também temos outros parceiros, como o Projeto Resgate Brasil em Goiás, o Cefras no Rio de Janeiro, o Serviço Pastoral dos Migrantes, a Caritas Brasileira, enfim, vários parceiros com quem a gente trabalha no Brasil todo, né? E aí, para vocês terem também uma dimensão, né, o volume dessas pessoas, a OIM Brasil abriu seu escritório aqui em 2016. De lá para cá, até dezembro de 2020, foram 4.070 brasileiros que a OIM apoiou. E houve um crescimento fortíssimo no ano passado por conta da pandemia, né? A gente teve um crescimento de mais de 50% no número de brasileiros que nós atendemos. Foram quase 1.250 brasileiros apoiados pela OIM, retornados com nossa ajuda, né? Vocês devem lembrar que só o governo do Brasil repatriou em 2020, se não me falha a memória, em torno de 20 a 25 mil pessoas, né? Isso tudo sem contar aquelas que voltaram por seus próprios meios, ou seja, é realmente um volume significativo de brasileiros emigrados que retornam porque os planos não deram certo, né? Seja antes ou durante a pandemia. Importante notar também o volume de pessoas que a OIM apoiou ano passado, no mundo todo, foram de 42 mil pessoas, né? Isso teve um decréscimo em relação a 2019, justamente por causa dos fechamentos de fronteiras, da falta de disponibilidade de voos, mas o Brasil foi um dos países que teve aumento, contrário à tendência mundial dos programas da OIM, que eu acho que é um dado bastante interessante e curioso para a gente ver. E para quem trabalha com isso, para quem é um brasileiro que também está vendo no exterior, sabe muito bem quais são os motivos, né? Em geral, a maior parte desses brasileiros estão inseridos em setores que foram muito impactados pela pandemia, né? Seja o serviço doméstico, seja o comércio, sejam outros, né, que envolvem atendimento ao público e uma série de outros que acabaram sendo interrompidos ou prejudicados por conta da pandemia. E aí, sem trabalho, aí começa, né, uma bola de neve de problemas que essas pessoas vão vivendo. Não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar um tratamento de saúde, dependendo do tipo de visto que a pessoa tem sem trabalho, ela não consegue mais estar regular, e aí não consegue acessar uma série de serviços públicos. Então, você vê, né, por conta disso, esse aumento fortíssimo de brasileiros retornando para o Brasil. A maior parte deles vem de Portugal, Países Baixos, Irlanda, Suíça, né, esses países europeus que a gente mais atende, e a maior parte, os principais estados de origem, né, de quem são esses brasileiros que nós atendemos, são, em primeiro lugar, goianos, várias cidades, seguido por mineiros, e, por último, paulistas, né? Esses 3 estados são os principais estados de origem desses brasileiros que estão lá fora, e também, né, o principal local para onde eles estão voltando. E aí, né, acho que é importante a gente trazer também um pouco mais para o tema, que é justamente a questão das vítimas de tráfico de pessoas, né? O retorno é, evidentemente, um fator importantíssimo
para a reintegração e a recuperação dessas vítimas depois do seu resgate. Né? De todos esses brasileiros, nesses 4.070 que nós apoiamos desde 2016, 5% eram vítimas de tráfico de pessoas resgatadas, declaradamente, né, vítimas de tráfico de pessoas, né, considerando a legislação e definição do país onde elas estavam. E, como geralmente ocorre, né, essas pessoas, a maior parte delas, especialmente as que eu atendi pessoalmente, conseguiram fugir, né, da situação onde elas estavam, seja, né, uma residência onde elas estavam em cárcere privado, seja um local de trabalho e exploração, conseguiram fugir em algumas situações, inclusive de forma bastante dramática, e, né, conseguiram chegar na polícia para fazer uma denúncia, né, para dizerem o que elas tinham passado. E aí, né, em geral, as autoridades desses países europeus que operam esses programas, muitas delas já estão bastante preparadas, acostumadas a trabalhar com a IEM. A IEM tem uma rede de parceiros também bastante grande nesses lugares. Depois, né, desse primeiro atendimento à vítima, ela é encaminhada, seja uma ONG, ou alguma agência governamental, ou mesmo diretamente para a IEM, porque caso ela queira voltar, ela pode contar com esse apoio desses programas de retorno. Quase sempre, vou dizer 100%, né, mas sempre tem uma exceção ou outra, mas quase sempre as pessoas que sobreviveram a situações de tráfico de pessoas recebem um apoio à reintegração, um apoio até um pouco maior do que outros migrantes com outras vulnerabilidades, porque a gente entende que esse processo de reintegração e de recuperação vai ser bastante mais complicado, né? Boa parte delas utiliza uma parte dessa reintegração, por exemplo, para fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, após o seu retorno para cá, né? Porque é muito difícil, né? Não só o retorno, né? Toda aquela quebra daquele sonho que elas tinham do projeto delas, toda a frustração que isso traz, além de todos os traumas e violência que essas pessoas passaram, elas geralmente demandam mais tempo de acompanhamento e um volume maior de recursos que a gente pode apoiar para que elas possam se reintegrar, né? Então, esse é mais ou menos o trabalho que nós conduzimos de retorno voluntário e de assistência a pessoas que passaram por uma vítima de tráfico de pessoas, e desse processo de reintegração e recuperação aqui no Brasil, né? Vi que meu tempo aqui, pelo menos o primeiro, já está esgotando, então deixo por aqui e depois, quando eu voltar, trago mais questões. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, pedir para o Rafa botar, deixa o Guilherme aqui na tela, coloca de volta o link muita gente perguntando no site como acha informações sobre o programa de retorno. Está aqui o link da OIM, né? Como o Guilherme falou, a Asbrad é uma das instituições que apoiam esses brasileiros. A gente foi a primeira instituição, uma das primeiras a fazer esse tipo de trabalho em conjunto, né, a sociedade civil, junto com a OIM. Deixo aqui registrado todo o carinho que a gente tem por toda a equipe do Guilherme, a Júlia, a Nelly. A gente passa muitos perrengues e muita situação junto, e a gente precisa mesmo dessa parceria. Realmente, esse apoio é muito aprendizado que a gente tem quando a gente lida com esses brasileiros, especialmente as vítimas de tráfico de pessoas, né? Porque é uma múltipla vulnerabilidade, como o Guilherme muito bem colocou aqui, seja o dano psicológico pela violência sofrida, seja o trauma do retorno. Muitas vezes voltar para a família é tão difícil, a família não é acolhedora, a família tem uma mágoa, um ressentimento, porque esse brasileiro, essa brasileira foi para fora, e aí fica com aquela síndrome que eu costumo dizer que é a síndrome da Tieta, do Agreste, que
que a pessoa quer voltar com um status e não foi aquilo, e é uma situação familiar muito complexa que a gente vê, a gente realmente precisa de inserir na rede de atendimento, e muitas vezes a rede de atendimento também não está preparada e não entende por que precisa de uma orientação, se a pessoa é brasileira, se ela fala português, porque muitas vezes para o migrante, a gente, ou mal ou bem, a gente vai dando um jeito na rede, mas esse brasileiro, ele não se insere na rede de brasileiro, mas também não é migrante. Muitas vezes a pessoa volta com sotaque, nem fala mais o português, ou confunde as palavras, e as pessoas não entendem, acham que está querendo aparecer. Assim, é uma seara, é um campo, realmente, assim, muita gratidão por toda a nossa parceria, porque a gente sofre junto, mas a gente aprende muito junto com esse programa e com toda essa parceria que a gente tem. Então, vamos fazer uma segunda rodada. Te convido a ler no chat. Tem algumas perguntas que na segunda rodada eu vou trazer aqui para vocês. Olhem, bota de novo aqui, Rafa, por favor, o site onde você pode pegar informações para saber mais desse programa. A gente tem gestores públicos aqui, então, gestores, vamos pensar em políticas de apoio aos retornados, porque é uma necessidade muito grande para o Brasil. Então, vamos voltar com a Liliane. Muito obrigada, Liliane. Já tá acabando. Aqui é VaptVupt, a websérie. Essa é a nossa vocação mesmo, colocar pulga na orelha e provocar a agenda da sociedade, né? Eu brinco que aqui é um curso de inverno, é também uma websérie, é uma ação de advocacy, então é muita coisa que acontece. Liliane, te pedir duas coisas. Acho que você está com retorno, você deve estar com o celular ligado, para não dar coisa. Não, eu só tô respondendo aqui uma pergunta. Não, só para tirar o áudio, senão você não vai conseguir falar. E aqui perguntaram no chat, para você explicar um pouco mais, alguém fez uma pergunta super complexa, eu vou resumir aqui para ficar mais simples. Para você explicar como é a legislação trabalhista, se o brasileiro vai para os Estados Unidos de forma irregular, ele comete crime, o que pode acontecer com ele se ele for pego? Explica um pouco disso para a nossa audiência. Olha só, tem vários fatores, né? O brasileiro indocumentado, ele não consegue um emprego regular, ele não consegue trabalhar numa empresa, entendeu? Por exemplo, ele não consegue trabalhar aqui no Brace, tá? Porque se ele não tem documentação, ele não pode ser contratado. Então, esses brasileiros que vêm, eles vão fazer o serviço braçal, né? Vão limpar a casa, vão cortar grama e vão fazer esse tipo de serviço, entendeu? Porque sem documentação ele não consegue. Mas tem uma coisa que não dá muito para você entender como é que funciona, porque mesmo ilegal, ele consegue montar uma empresa. E ele não pode ser funcionário dessa empresa, entendeu? Ele consegue contratar pessoas para trabalhar para ele, mas ele próprio não pode ser funcionário da empresa, sabe? É bem complicado. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, que se ele trabalha, ele tem direito a receber. Se o patrão contratou, sabendo ou não, se ele tem documento ou não, ele é obrigado a receber, o patrão é obrigado a pagar. Existem órgãos de defesa do consumidor no Estado que cuida disso, tá? Eu vi também algumas outras perguntas que eu gostaria de falar. Perguntaram aqui se alguém que é refém desses exploradores, se ele tem acesso a um disque denúncia. Ele tem, porque a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem um número, né, que você pode ligar e fazer a denúncia. O problema é que a maioria dessas pessoas não falam a língua. Então, não tem como denunciar. A maioria das denúncias são feitas através de organizações que nem a nossa, né, que a gente fala a língua e as pessoas trazem o problema até a gente.
Quando acontece, recentemente, a gente está sabendo de 2 situações de tráfico humano, em que as pessoas estão sendo mantidas e trabalham análogo a escravo, né? É um grupo de brasileiros que estão sendo mantidos dentro da casa, eles só podem sair para trabalhar. Tem o celular controlado, toda a movimentação dessas famílias está sendo controlada. E isso já foi feito a denúncia, entendeu? Nesse caso, a denúncia é feita diretamente para a polícia local e, conforme a situação, o FBI entra na investigação também, porque é crime federal, né? Então, assim, essa é a realidade, né, de quem emigra sem documentação. E tem mais 2 perguntas aqui que também eu gostaria de responder. A primeira é: o que fazer para tirar a ilusão do sonho americano? Eu não acho que a gente precisa tirar a ilusão. Eu acho que a gente precisa esclarecer essas pessoas que não é tão lindo conseguir esse sonho, ou tão fácil como parece, como as outras pessoas fazem parecer. Esses como é que fala? Esses coiotes, né, que fazem esse contrabando de pessoas, o interesse deles é financeiro. Gente, eles estão ganhando $20 mil por pessoa para trazer para os Estados Unidos, sabe? E essas famílias chegam aqui, elas têm que trabalhar para morrer. Então, se tem uma família de 5, é $100 mil. Vocês têm ideia do que é conseguir juntar $100 mil para pagar? Sabe? E isso eles deixaram lá. A casa da mãe penhorada, o carro que eles já deram de entrada, e fora o que sobra para pagar. Sabe? Então, assim, é muito irreal você imaginar que uma família, numa situação que, na maioria das vezes, essas pessoas só entram nessa situação pela fragilidade que se encontram, né? Então, e aí acreditam que vão pagar isso com 5 meses. Isso não existe, isso é irreal. Então, eu acho que muito antes de tirar o sonho americano, eu acho que era necessário ser feito uma campanha de esclarecimento no Brasil, mostrando o que é a realidade aqui. E a outra pergunta é sobre a saúde. Como uma pessoa ilegal consegue atendimento médico? Bom, consegue, porque existe uma grande diferença. Aqui, eles atendem você. Se houver uma emergência e você for para o hospital, eles vão te atender primeiro, eles vão cuidar de você e a conta depois vai ser mandada na sua casa, tá? Aqui no estado de Massachusetts, existe um programa do estado que providencia esse atendimento médico, ok? Mas é complicado, porque são feitos através de clínicas comunitárias. Me lembra muito, não sei se ainda existe no Brasil hoje, as policlínicas no Brasil, entendeu? São clínicas comunitárias que você tem que ir e tem que entrar na fila. Então, quem está chegando hoje só vai ter atendimento, a primeira consulta, daqui a 1 ano, né? A gente tem trabalhado muito com outras organizações para ver se a gente amplia esse atendimento, né? Por outro lado, tem uma parte da sociedade americana que é muito comovida pela situação do imigrante ilegal, né? Eu conheço um grupo de médicos que eles formaram uma organização que vai dar atendimento médico gratuito para qualquer pessoa que chegar, tudo mantido por eles próprios, sabe? Então, assim, tem iniciativas muito legais de pessoas dentro da comunidade americana preocupados com a situação do imigrante, né? A gente teve um trabalho também feito com uma fundação aqui que proporcionou fundos para a gente poder ajudar famílias que tiveram problemas durante a pandemia, que estavam com aluguel atrasado, com conta de luz e gás atrasada, entendeu? Por causa da pandemia, e que de outra maneira não iam conseguir resolver esse caso.
E esse dinheiro que chegou para a gente poder ajudar essas famílias, eles foram direcionados exatamente para as famílias imigrantes, entendeu? Porque as pessoas legais, elas receberam ajuda do governo, e bastante ajuda financeira do governo dos Estados Unidos. Mas, quem não tem documento, não tem como, né? E fica à mercê, né? Então, assim, é complicado, né? A situação é muito complexa, essa imigração em massa, do jeito que está acontecendo. O Guilherme mencionou os estados aí dos retornados, então eu vou mencionar os estados dos que estão chegando, tá? Aqui. A maioria vem exatamente Minas, Goiás, alguns de São Paulo e atualmente Rondônia, entendeu? Então, assim, eu acho que principalmente nesses estados a gente precisa fazer um trabalho de esclarecimento para essa população da realidade do que é aqui, sabe? Porque é muito difícil. É o que eu falei antes, a gente sai de um lugar onde você é alguém, vem para um lugar onde você é ninguém, e você não fala a língua, você não conhece os costumes, você não conhece nada, e você tem que aprender, né? E olha, eu vou agradecer já de uma vez, né? Muito obrigado pelo convite. Eu sou apaixonada pelo trabalho que eu faço realmente porque eu amo o que eu faço, mas eu vou dizer para vocês que não é fácil, não. Não é fácil você escutar as pessoas chegarem na sua frente, explicar a sua situação, e muitas das vezes a gente não tem o que fazer. Por exemplo, a gente não tem onde abrigar essas famílias, porque tem gente que chega aqui em que o amigo, o parente ficou de receber, e quando a pessoa chega no aeroporto, nem o telefone atende, entendeu? E essa pessoa não tem para onde ir, não tem o que fazer. E isso está acontecendo com muita frequência, sabe? E a gente, infelizmente, a gente não tem meios, né, de abrigar essas pessoas. Obrigada, Liliane. Antes de ir, repete para a gente os estados que você falou rápido, mas é bom a gente repetir para ficar o alerta para a nossa sociedade, de onde a gente tem que pautar essas campanhas. Tá, hoje, principalmente hoje, porque quando as pessoas chegam, a gente sempre, uma das primeiras perguntas que fazem é de onde que você veio, né? Então, os estados hoje, onde está chegando a maior quantidade de pessoas, né? Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rondônia, tá? Eu acho que nesse momento... Bate com os dados da OIM, né? Sim. O Rondônia são nesses locais que eu acho que a sociedade brasileira precisa trabalhar melhor, entendeu? Um esclarecimento melhor. Vamos trabalhar. Então, muito obrigada. Se puder, fica aqui só para a gente dar o último tchau. E eu vou passar a palavra para o Guilherme para fazer as considerações finais dele. Obrigado, Grazi. O assunto é muito longo, né? A gente tem pouco tempo, mas todo mundo, enfim, qualquer dúvida que a gente não conseguir finalizar aqui, fiquem à vontade para me escrever, tá? O nosso e-mail, inclusive, né, já respondendo algumas perguntas. Se vocês conhecem, ou mesmo se são brasileiros que estão vivendo no exterior e precisam voltar, precisam de um apoio para voltar, escrevam para nós, né? A gente tem um e-mail que a gente recebe muitos pedidos e a gente tira dúvidas sobre como é que funcionam esses programas e como é que vocês podem chegar neles, né? O nosso e-mail é avrbrasil@iom.int. Depois o pessoal da Asbrad também pode colocar na descrição do vídeo ou aí nos comentários. E por que isso é importante, né? Porque, por exemplo, tem uma pergunta aqui com relação à situação da Austrália, onde a gente sabe que também tem muitos brasileiros. O problema é que a Austrália não possui um programa de retorno voluntário que contemple brasileiros por enquanto, né?
É importante distinguir porque muitos programas, eles têm critérios muito distintos. Alguns apoiam só vítimas de tráfico, alguns apoiam só menores desacompanhados, né? Então, é sempre bom, se vocês não conseguiram ainda o contato do OIM no país onde vocês estão, escrevam para nós aqui no Brasil, que a gente tira todas as dúvidas de vocês. Mas a gente sempre recomenda, a gente sabe das dificuldades, mas sempre recomenda que se alguém está passando uma dificuldade, procurar primeiro o consulado brasileiro mais próximo, né? Pelo menos eles também vão poder orientar que tipo de saída, que tipo de alternativa existe naquele lugar. Também perguntam aqui sobre apoio a mulheres que já trabalham e retornaram pelo OIM, mas que ainda não têm a renda suficiente. De novo, né, se tem alguma pessoa que retornou num programa nosso, né, já esgotou o seu auxílio de reintegração, mas ainda está com dificuldades, escrevam para nós também, que nós podemos pelo menos dar uma orientação e encaminhar para algum parceiro que possa dar uma orientação melhor ou mesmo algum tipo de auxílio, né? Nós temos uma rede de apoio a brasileiros retornados, com muitas organizações, focadas muito nesses estados, mas também tem outros, né? Tem parceiros na Paraíba, em Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, e que a gente pode minimamente, né, encaminhar para algum parceiro que, se a gente não pode ajudar, talvez outros possam. E queria finalizar dizendo que, bom, como várias pessoas aqui colocaram, queria também saudar a Dalila, que está nos acompanhando, uma grande parceira, e como a Liliane bem colocou, é uma situação muito difícil. Nem sempre a gente pode dar um apoio para os casos, né? E como acho que ficou evidente para vocês pelos relatos, os casos são muito diversos, são muito complexos. Eu estava comentando, inclusive, com a minha colega Ana outro dia. Eu aprendi, eu comecei a atuar em retorno desde 2016, né? Fazendo 4, 5 anos. Antes trabalhar mais com imigrantes e refugiados. Eu aprendi muito sobre migrações trabalhando com brasileiros retornados, muito mesmo, né? Ouvindo essas histórias e o que esses brasileiros passam lá fora e passam depois que retornam. Por que eles foram, né? Por que muitas vezes eles entram num ciclo, também não é mistério para ninguém, entram num ciclo de migração e retorno, e depois reemigração e retorno de novo, né? Vira praticamente uma migração circular, um pouco precária, mas que as pessoas acabam vivendo isso de forma muito intensa, né? E é muito difícil, porque existem, especialmente agora no momento de pandemia e de crise econômica que a gente passa, existem uma série de fatores que empurram essas pessoas e estimulam elas a sair do Brasil, e ao mesmo tempo, lá fora, nos Estados Unidos, em Portugal, Reino Unido, onde seja, também há fatores especialmente agravados pela pandemia, que também acabam empurrando esses brasileiros a voltarem para cá. Mas esse retorno nunca é fácil, né? Especialmente para quem está no Brasil fora há muito tempo, né? A gente já pegou casos de pessoas que estão há 20 anos fora do Brasil, falam português ali mais ou menos, e aí chegam aqui numa terra que é estranha para essas pessoas, né? E aí elas precisam se reintegrar aqui. Para quem, então, passou por um crime tão grave como o tráfico de pessoas, nem se fala, né, todos os traumas e violências que isso implica. Então, realmente não é um trabalho simples. A gente precisa contar com o apoio de vários parceiros aqui, seja da sociedade civil, seja do governo, e de governos municipais, estaduais e o federal, que precisam se mobilizar para isso. E a OIM vai dar todo o apoio, né, possível para que essas famílias tenham uma reintegração mais tranquila, mais sustentável que a gente puder. Para cumprir aí, para finalizar, que também foi citado aqui antes, né, nós também não queremos que as pessoas, depois que retornam, não migrem mais. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que, justamente, se depois do retorno elas quiserem, seja voltar para o país onde elas estavam, ou mesmo ir para um outro, que elas façam isso em melhores condições, com um planejamento melhor, mais informadas e mais preparadas para enfrentar esse desafio do projeto migratório.
Muito obrigada, Guilherme. Acho que foi perfeita a sua colocação. Acho que muita gente não conhecia, né, e nunca tinha olhado para o retorno nessa perspectiva. Acho que a gente abre um leque muito importante para a nossa sociedade, para a nossa rede. Agradecer também a Liliane, aproveitar para falar do episódio de amanhã. Amanhã acompanhem com a gente, não larguem a nossa mão, faltam 2 episódios para a gente fechar a nossa websérie com chave de ouro. Amanhã o tema é muito sério. A gente vai falar do fechamento das fronteiras, como a pandemia e essa crise agravou, e ao contrário do que muito se propaga por aí, muitos discursos que fechar a fronteira protege contra o tráfico de pessoas, o que a gente vê na realidade é completamente diferente. Então a gente vai ter gigantes aqui, a gente vai ter a Camila Assano, da Conecta Direitos Humanos, o Dr. João Chaves, da DPU, a gente vai ter a irmã Joaninha, que está lá aguentando muito na fronteira lá com o Acre. Então, assim, é um episódio imperdível. E na quinta-feira, fechando a nossa websérie, a gente vai ter um episódio super emocionante com representantes do Brasil todo, de norte a sul, da rede de enfrentamento dos núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Vamos ter representantes de cada região aqui, contando das ações que estão sendo realizadas para manter essa agenda, porque, afinal de contas, o tráfico de pessoas é uma política de Estado, não uma política de governo. Então, a gente tem que manter esse nosso Brasil unido e a gente tem que manter essa nossa rede funcionando, e é para isso que a websérie também existe. Então, muito boa noite, Guilherme, muito boa noite, Liliane, foi um prazer enorme ter vocês aqui, espero que a gente tenha outros momentos para a gente aprofundar esse debate. Muito obrigada a você que ficou aqui até 8 horas da noite com a gente. Por favor, não deixem de curtir o nosso vídeo, nossa página não é monetizada, mas a sua curtida nos ajuda a aumentar o nosso engajamento, nosso alcance, para que outras pessoas vejam o nosso canal. E a gente sabe que muita gente não consegue acompanhar ao vivo, mas se vocês verem os nossos números, vocês verem que a gente tem uma audiência muito fiel, que acompanha todos os dias. Então, muito boa noite, siga com a gente a nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Falta pouquinho para a gente completar a maratona. Vamos embora que a gente termina essa semana. Muito boa noite. Olá a todos, eu sou Dira Paz e gostaria de convidar em nome da Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano e a CNBB para a Semana de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de julho. Serão previstas muitas atividades virtuais de mobilização e conscientização, porque o tráfico de pessoas é uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa, fere sua dignidade e evidencia diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Traficar uma pessoa é impor-lhe uma das piores violências. É fazer dela uma coisa, uma mercadoria, um objeto a serviço do lucro de traficantes, que são os escravistas modernos. Todas as pessoas nascem livres. Explorar sexualmente e escravizar são crimes. Denuncie. Disque 100. Participe da Semana de Mobilização e Conscientização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano. Esperamos vocês.